Essa pergunta que apareceu me trouxe muita reflexão. Se teve algum momento que eu tive aquela famosa síndrome do impostor, de não se sentir boa o suficiente para fazer o que eu estava fazendo. E eu pensei muito nesse assunto. E eu tive, como eu acho que todo mundo em algum momento da vida tem, mas o mais marcante para mim foi quando eu estava na residência. Eu nunca fui uma pessoa que gostava de estar em destaque. Nunca pensei que eu estaria aqui, rede social, essas coisas. Eu era daquelas crianças que vivia literalmente embaixo da saia da minha mãe, para não ter que falar com ninguém. Então, quando eu estava na residência e me colocava naquela situação em que eu tinha que falar na frente de todo mundo, meu cérebro paralisava. Então, quando o chefe perguntava qual a sua hipótese diagnóstica, quais são os diferenciais, qual o gene que está alterado, qualquer pergunta que ele fizesse, eu não conseguia, não vinha nada da minha mente, era um branco. E tudo eu respondia não sei. Em parte também porque eu achava que se eu respondesse não sei, aquela situação ia acabar rápido e eu ia parar de ficar lá sofrendo. E o que aconteceu foi que todos meus chefes ficaram com uma percepção muito ruim de mim. De eu ser uma pessoa que não sabia nada. Claro, era tudo que eu respondia, era não sei. E eles chegaram à conclusão que eu não estudava o suficiente, que eu não sabia o suficiente e vieram me chamar a atenção, que eu precisava estudar mais, que eu precisava saber mais, que eu não estava respondendo as questões. Aquele momento, eu me senti a pior médica do mundo. Eu me senti super mal com aquela situação. Eu tô falando agora porque eu já passei. Eu sei que naquele momento eu só estava paralisada, que eu não era uma médica ruim, mas o jeito como chamaram a minha atenção fez com que eu me sentisse a pior médica do mundo. Mas aquele momento foi importante para mim porque aquilo foi decisivo para eu ter a coragem de mostrar que eu não era aquela pessoa ruim. Eu não era aquela estudante de medicina ruim, eu não era aquela residente ruim, que eu era melhor do que aquilo. E apesar da minha confiança super abalada naquele momento, dali em diante, eu voltei a confiar em mim mesma, sem me preocupar tanto com a opinião dos outros. Eu não deixei de ser tímida, eu não conseguia responder as questões ainda, mas eu consegui criar forças de confiar em mim, independente da opinião que os outros tinham sobre eu, como médica, eu ter a confiança de eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, eu sei que se eu não souber tudo, eu vou estudar, eu vou chegar num diagnóstico, eu vou fazer o melhor com o meu paciente. E isso, pelo feedback que eu tenho dos meus pacientes, foi excelente. Eles têm muita confiança em mim e é isso que eu preciso. Eu preciso que os meus pacientes confiem em mim. Então, você aí que está assistindo, confie em você mesmo. Você consegue, você é bom. Não se importe tanto com a opinião dos outros. Confie em você mesmo. E você quer mais conteúdos como esse? É só me seguir, Doutora Vanessa Tanaka.